A controvérsia sobre os quadros da Vista da Rua Nova e, acessoriamente, da representação do Chafariz del Rei, que nada têm a ver um com o outro, nem no seu protagonismo. Os quadros que representam a Vista da Rua Nova são centrais na exposição, são a própria imagem de marca da exposição. O quadro do Chafariz del Rei é um quadro que está na exposição no primeiro núcleo, em torno dos quadros justamente que representam a Rua Nova dos Mercadores, no espírito obsessivo que o museu teve e naturalmente tinha que ter, de trazer à colação todas as fontes iconográficas que poderiam ajudar. Sobre os termos da polémica, não me compete pronunciar, porque efetivamente são palavras tão desusadas e tão fora do léxico do que é a ciência, que é a matéria e a área em que nós trabalhamos, custa até comentá-las. Trata-se de obras inquestionavelmente antigas, uma e outra, sobre as quais nós, na verdade, não sabemos muito, não sabemos exatamente a data da sua produção, não sabemos exatamente quem as produziu, nem em contexto foram produzidas. Essa matéria não era relevante para a exposição. Para a exposição era relevante tratar-se de pintura antiga e de documentação coeva e, portanto, nesse sentido, autêntica. Ou seja, são pinturas que não foram produzidas, como eu brinco, nem para a Expo 98, nem para o mercado contemporâneo. São pinturas que se sabe estarem na posse dos seus proprietários desde meados do século XIX. O Chafariz del Rei, aliás, muito provavelmente faria parte do espólio histórico da família que o vende em 1893, quanto à Rua Nova dos Mercadores, é adquirido em Londres, consabidamente, na década de 60 do século XIX. Portanto, pintura que, a ter sido produzida, não seria no século XX, mas nas primeiras décadas do século XIX, o que é absolutamente inverosímil para pinturas desta natureza, cujas análises laboratoriais, aliás, que uma e outra já tiveram, reportam que são pinturas anteriores ao século XVIII. Nessa data foi feita um exame com um aparelho eletrónico que permitiu verificar que a superfície do quadro tinha tais depósitos de sujidade, foi exatamente assim que a restauradora se referiu, que indicaria que seguramente que o quadro tinha que ser anterior a 1700, porque aqueles depósitos de sujidade não apareciam num quadro que fosse apenas do século XIX ou do século XX. De facto, era uma característica clara que o colocava no mínimo para trás de 1700. Ora, são anteriores ao século XVIII, já estamos no século XVII. E no século XVII não estaremos seguramente no final, mas quando muito nos anos ou décadas iniciais do século, estamos no ciclo do tal longo renascimento que a exposição retrata. Portanto, as pinturas, aquelas com que nós brincamos dizendo que são as pinturas falsas mais autênticas que existem, são efetivamente, como era importante para a exposição, pinturas contemporâneas do período que a exposição trata. São pinturas do fim do século XVI ou das primeiras décadas do século XVII. Depois, esta polémica que aqui se gerou, de tão grosseira que foi, como, por exemplo, dizer que não havia negros nobilitados, quando toda a gente sabe, que todos os especialistas sabem que a documentação refere cavaleiros da Ordem, justamente de Santiago, como aparece no quadro do Chafariz del Rei, com nomes e tudo, e portanto isso é da documentação. Espanta muito como é que, enfim, que as pessoas que aparentemente deveriam fazer com critério as críticas que fizeram não repararam nisso. O mesmo acontece com os cães. O cão del Rei Dom Sebastião, que já estava fretado para a exposição, obviamente, desde o início, e que é uma das estrelas da coleção deste museu, o belo retrato de Cristão de Moraes, tornou-se uma espécie de teaser anedotário por conta disso. Circulam na internet, como nunca circularam, creio eu, imagens de cães do século XV e do século XVI, em todas as iluminuras e de todas as formas e de todas as maneiras, mas esse também é o lado divertido que estas coisas têm, e é bom quando começamos a rir-nos do que poderia ter sido, enfim, uma suspeita grave sobre uma instituição séria, e esse era o lado preocupante do assunto. Ultrapassado isso, estamos na fase de nos divertirmos, de voltar a trabalhar e voltarmos para aquilo que nos ocupa, que é o estudo e a investigação.